Fala aí galera, como vocês estão? Tudo bem? Espero que esteja tudo ok. Comigo tá tudo tranquilo, graças ao nosso bom Deus. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Ele vive, ele é real e ele tem estado conosco. Ainda que coisas ruins sobrevenham sobre nossa vida, ele está no controle de tudo. Beleza? Amém. Queria compartilhar um trecho da palavra de Deus com vocês, que se encontra no livro de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, que diz o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se faria ou se fez. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Em algumas outras versões, o capítulo 4 diz o seguinte: A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Galera, o interessante a gente observar em João 1 é que demonstra onde tudo começou. Ou seja, tudo começou em Jesus. Jesus é a resposta para todas as nossas perguntas, para todas as nossas indagações, as nossas crises. Jesus é a resposta. Se pararmos para analisar, o texto vai dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, desde o início Jesus agindo em favor de nós. A Bíblia diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, os animais, as plantas, o céu, o mar, tudo foi feito por ele. Interessante é que a palavra que é utilizada para definir o princípio, do princípio era o Verbo, é a mesma palavra de Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aquela palavra princípio no hebraico, não é uma aula de teologia, claro, mas é para ficar mais claro a ideia. Essa palavra, o princípio ou no princípio, é Bereshit, ou seja, é um princípio do princípio. Não é, por exemplo, a minha vida. A minha vida teve um princípio em 17/9/84. Mas antes da minha vida existir, não havia a minha vida. Não sei se ficou claro. Agora, a palavra utilizada aqui na Bíblia para Jesus dá uma ideia que o princípio de tudo o que nós conhecemos, o início de tudo, ou seja, Jesus é antes mesmo do princípio. Mas ele é o princípio para criar todas as coisas. Na verdade, eu não quero me ater muito nessas questões teológicas e que pode até ir para o campo da filosofia. Eu queria pensar com você o seguinte: tudo que Deus criou, criou para um propósito. O ser humano não foi diferente. Foi criado para um propósito. E a Bíblia diz que esse propósito é para que o ser humano se relacione com Deus. Se a gente ler, a gente consegue entender, por exemplo, que em Gênesis, Deus vinha ao cair da tarde para conversar com Adão, para conversar com o homem. Porque Deus queria ter esse relacionamento, Deus queria ter essa ligação, essa intimidade com o homem. Mas, infelizmente, o pecado rompeu. O pecado rompeu toda a amizade de Deus com o homem. Porém, Deus, nos amando ainda mais, como diz em João 3,16, que você já conhece de cabeça, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele então envia Jesus. Então Jesus era o princípio, criou todas as coisas. Só que depois que nós, seres humanos, conseguimos acabar com toda a ideia que Deus criara, livre arbítrio dado a nós, questão de quebrar esse elo de ligação entre nós e Deus. Deus agora não tem mais contato conosco, não tem mais comunhão conosco, porque Ele é um Deus totalmente santo, e o pecado fez com que nós estivéssemos totalmente impuros, e seria impossível haver um diálogo entre nós e Deus. Mas então Ele manda Jesus
para restaurar essa ligação entre nós e Ele. Então Ele manda Jesus como sacrifício vivo. E a Bíblia também vai dizer lá em Gálatas que Jesus, ou o sacrifício de Jesus na cruz, aplacou a ira de Deus em relação a nós. Deus criou você, filho, para ter um relacionamento com Ele. Ele não criou você para viver se afundando nas drogas, na prostituição, nas bebidas, nas brigas. Ele não criou você para ter um casamento totalmente destruído, para ter filhos que não te amam, para você não amar os seus filhos. Ele te criou para ter um relacionamento com Ele e viver o melhor da parte dele. Ele te criou para estar no Éden, mas por conta do pecado nós nos afastamos. Mas a cruz, mas o sacrifício de Jesus na cruz nos trouxe nova vida. Os versículos que nós lemos diz que as trevas não pôde segurá-lo. Diz que as trevas não pôde ocultar essa luz. Essa luz que nasceu, que encarnou, a gente vai ver esse verbo vivo, esse Cristo encarnado, um Deus que se esvaziou da sua glória, se transformou em pessoa para poder resgatar a mim e a você. E é isso que Ele tem para nós. Ele tem vida eterna. Ele não nos fez para viver somente 80, 90, 100 anos no máximo. Ele nos fez para ser eterno e ter uma vida de relacionamento com Ele. Então que você possa parar, que você possa refletir e lembrar que Deus anseia ter um relacionamento com você. No próximo vídeo, a gente vai estar falando sobre a importância desse relacionamento e como ter esse relacionamento com esse Deus. Eu tenho uma notícia para te dar. Ele é real, Ele existe, Ele é uma pessoa. E Ele anseia pelo relacionamento com você. Assim como você tem com o seu próximo, assim como você tem com seus amigos. Deus anseia esse relacionamento para todos nós, com todos nós. Amém? Então que Deus te abençoe, derrame sobre a sua vida, sobre a sua família graça. E a gente vai continuar postando alguns vídeos. Na verdade, alguns amigos aí deram algumas ideias, deram algumas dicas para a gente criar um canal. E eu já estou preparando aí, criando um canal no YouTube para a gente poder estar compartilhando devocional, compartilhando a palavra de Deus, compartilhando reflexões, com dois objetivos principais. O primeiro, acima de tudo, glorificar o nome de Deus, exaltar o nome de Deus, que é poderoso e digno e merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. E segundo, fazer um trabalho de evangelismo, mostrar Jesus para as pessoas e aqueles que o têm, ter mais intimidade, se chegar mais próximo dele através das devocionais. A ideia do canal não é trazer nada polêmico, não é trazer nada complicado, não é trabalhar teologia, não é trabalhar filosofia, não é trabalhar história, apesar de eu gostar muito dessas áreas, mas a ideia vai ser trabalhar a vida cristã, é mostrar às pessoas o que de fato devemos fazer para nos parecer com Jesus, porque o alvo de Deus, ao enviar Jesus, que era o Filho unigênito, era transformar-nos em filhos iguais a Jesus. Agora ele não é mais unigênito, ele é o primogênito, porque eu e você também somos filhos de Deus. E é esse contexto de reino de Deus, de família de Deus, de servo de Deus, de escravo de Deus, que a gente vai estar estudando, que a gente vai estar conversando aqui com vocês. Então eu espero que vocês possam estar apoiando a gente e mais para frente a gente vai estar pedindo ajuda a vocês para a gente transformar, trazer um conteúdo bacana aqui para a gente crescer junto na graça e no conhecimento de Jesus. Valeu, galera. Forte abraço. Deus abençoe. Fiquem na paz. E lembre-se, Jesus Cristo é real. Ele vive. Amém.